Exercício número 1 da aula 87 do nono ano do ensino fundamental. Analise o gráfico abaixo e assinale a alternativa correta com relação aos valores do coeficiente A e do valor de delta, certo? Então, agora nós vamos olhar o nosso gráfico, interpretar e a partir das informações nós vamos verificar se o que esse A está representando, que esse coeficiente A está representando, e o que o delta está representando. Ok? Muito bem. Vamos começar aqui analisando o A. O que é o A? O A é o... vou escrever aqui de forma geral como nós representamos uma função quadrática. Então, y vai ser igual a x, a x ao quadrado, claro, mais bx mais um valor de c. Ok? Então, o que significa o a dentro da função quadrática? Quando o a é um valor positivo, ou seja, quando o a é maior do que zero, significa que a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Quando este a é um número menor do que zero, ou seja, quando a é negativo, a concavidade é voltada para baixo, certo? Quando eu olho esse gráfico aqui, eu vejo que a concavidade dela é voltada para baixo. O que significa isso? Significa que eu tenho essa segunda opção. O A só pode ser um valor negativo, ou seja, o A é menor do que zero. Perceba que essa de cima eu já eliminei, já não existe mais, né, essa opção, porque aí eu estou dizendo que o A é maior do que zero, e a letra D também desapareceu, menor ou igual a zero. Não, ela é menor do que zero. Agora nós vamos analisar as informações a partir do delta, certo? Então vamos lá. O que significa um delta maior do que zero? Um delta maior do que zero significa que essa parábola vai cortar o eixo de x em dois pontos distintos, tá? Então vai cortar num ponto e em outro. Certo? Aqui eu só estou representando voltada para baixo porque eu já vi que o A é negativo, então a parábola é voltada para baixo. Se fosse o A positivo, eu faria a parábola, só que ela voltada para cima, tá? Então aqui eu já estou analisando a partir do A negativo, ou seja, da concavidade voltada para baixo. Certo? Bom, qual é a segunda opção? O delta seria igual a zero. Quando esse delta é igual a zero, isso significa que a parábola ela corta apenas uma vez o eixo de x, só nesse pontinho aqui, ó. Certo? E a terceira opção, quando o delta é menor do que zero. Quando esse delta é menor do que zero, significa que essa parábola nem corta o eixo de x, ó. Ok? Bom, analisando as informações e verificando que essa parábola corta em dois pontos, eu só posso concluir que o delta tem um valor maior do que zero. Beleza? Então, o A é negativo porque a concavidade é voltada para baixo e o delta é maior do que zero porque ela corta em dois pontos. Olhando nas nossas alternativas, nós vamos verificar que a letra C é aquela que responde a minha questão. Na questão número 2 da aula 87 diz o seguinte: qual é a função que corresponde ao gráfico abaixo? Então nós vamos, nesta atividade aqui, nós vamos a partir da análise do gráfico, nós vamos ver qual é a função que está sendo representada. Tá? Então vou representar de maneira geral uma função quadrática que diz que y é igual a
x ao quadrado mais bx mais um valor de c. Lembrando que esse a, esse b e esse c são coeficientes, são números reais, ok? Muito bem. Agora vamos lá. Primeira coisa que eu percebo é que a concavidade dessa parábola, ó, aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Percebo que aqui é o pontinho zero. Então, esse é o eixo x e esse é o eixo y. A primeira coisa que eu percebo é que a concavidade é voltada para cima. Ora, se a concavidade é voltada para cima, o A só pode ser um valor positivo. Ou seja, o A tem que ser o quê? Maior do que zero, para que a concavidade seja voltada para cima. Olhando nas nossas alternativas, eu já vou poder eliminar duas delas. A B, porque tem o menos x ao quadrado, e a C, que tem o menos x ao quadrado também. O que é que me sobra? Me sobra o x ao quadrado menos 4 e o x ao quadrado menos 4x. Como é que eu vou olhar, sem precisar fazer conta nenhuma, qual dessas duas é a verdadeira? Percebam comigo aqui, ó. Eu vou olhar agora, vou analisar o que representa esse valor de c na minha função. O c é onde a parábola corta o eixo de y. Então, vamos analisar. Ó. Nós temos aqui o eixo y. A parábola está cortando exatamente nesse ponto aqui. Qual é esse ponto? O ponto zero. Então, percebam, neste caso aqui, o c é igual a quanto? O c é igual a zero. Significa que a parábola vai cortar exatamente nesse ponto. Olha, onde que o c vale zero? Perceba que na letra A, este valor aqui ó, é o valor de c. Então, o c é menos 4. Para que fosse desta função, essa parábola tinha que cortar o eixo de y lá no negativo 4. Mas isso não acontece. Acontece exatamente no zero. Portanto que eu vou chegar à conclusão de que a letra D é a lei da função que corresponde a esse gráfico aqui. Porque o C, nesta última, vale quanto? O C é igual a zero.